No vídeo anterior, você conheceu casos chocantes de médicos que abusaram do poder em hospitais. Viu cirurgias transmitidas ao vivo como se fossem reality show. Viu pacientes desacordados sendo tratados como se não fossem humanos. Mas, se você achava que aquilo era o fundo do poço, prepare-se. Hoje o horror vai mais fundo. Literalmente. Porque agora não estamos falando de pacientes vivos. Estamos falando de corpos. De pessoas que já não podiam mais se defender. Corpos que foram entregues a necrotérios, funerárias, câmaras frias e que, em vez de respeito, receberam o pior tipo de violação. Você vai conhecer o funcionário exemplar que por 15 anos abusou de cadáveres enquanto o hospital dormia. Vai ouvir sobre a embalsamadora que desapareceu com um carro funerário e fez uma confissão que nem os policiais conseguiram processar, de tão absurda. E sobre um gerente de necrotério da Universidade de Harvard que vendia partes humanas como se fosse feira. Nada do que você viu até hoje te prepara para isso, porque neste vídeo o que está em jogo não é só justiça, é o limite da humanidade. Fica comigo até o fim, porque o último nome dessa lista é o tipo de história que muda a forma como você vê a morte. Durante 16 anos, Kenneth Douglas trabalhou no necrotério do condado de Hamilton, em Ohio. Seu turno era sempre o mesmo, noite. Era o único técnico no local. O ambiente era silencioso, escuro, sem supervisão direta. Era nesse cenário que Douglas construiu uma rotina de abusos que passou despercebida por quase 2 décadas. O caso só foi revelado anos depois, com o avanço das tecnologias de DNA. Em 2008, uma investigação sobre um assassinato levou à coleta de amostras antigas. E foi ali, durante a análise do corpo de uma jovem assassinada, que um resultado chocante apareceu. O DNA de Kenneth Douglas foi encontrado. A princípio, ninguém entendeu como aquilo era possível. Ele não era suspeito do homicídio, mas, depois de novas análises, tudo ficou claro. Ele violava os corpos no necrotério. Confrontado, Douglas confessou. Disse que agia quando estava sob efeito de álcool ou drogas, e o mais perturbador, declarou que aquilo era comum, que fazia parte da rotina, que ninguém fiscalizava, que ninguém se importava. Disse que, durante anos, ninguém o questionou, sobre nada, nem seus atrasos, nem seu comportamento alterado, nem os relatos que surgiram internamente. A cada novo interrogatório, mais vítimas apareciam. A justiça conseguiu provar pelo menos 4 casos com evidências genéticas. Mas Douglas admitiu que o número era muito maior. Em depoimento chegou a dizer: se eu estivesse bêbado, eu fazia. E quase toda noite eu estava. O tribunal considerou o caso não apenas como um crime individual, mas como um colapso institucional. Os supervisores sabiam que Douglas era alcoólatra. Sabiam que ele usava drogas, sabiam que ele circulava livremente sem fiscalização, e mesmo assim o mantiveram na função. O condado foi processado por negligência e as famílias das vítimas venceram. Kenneth Douglas foi condenado. Mas o mais estarrecedor não está apenas no que ele fez, e sim no que foi permitido que ele fizesse. Em um lugar onde os mortos deveriam finalmente descansar em paz, ele encontrava uma oportunidade para agir nas sombras. Quantos outros técnicos, embalsamadores ou legistas agem de forma parecida? Quantos necrotérios ainda hoje operam com esse mesmo nível de abandono e silêncio? Esse caso deixou uma cicatriz profunda nos Estados Unidos e escancarou uma verdade incômoda. Quando o respeito pelos mortos não é prioridade, a barbárie encontra espaço para florescer, noite após noite, corpo após corpo. O caso de Anatoly Moskvin parece um roteiro de terror, mas é real. Aconteceu na Rússia e deixou até os investigadores mais experientes em choque. Moskvin era um homem culto, poliglota, historiador especializado em cemitérios. Publicava artigos acadêmicos, era consultado por universidades e conhecido por seu comportamento excêntrico, mas aparentemente inofensivo. Só que por trás daquela aparência de estudioso havia algo muito mais sombrio. Durante anos, Anatoly visitava cemitérios de várias cidades russas. Dizia que era parte de uma pesquisa histórica, algo que ninguém questionava. Ele conhecia túmulos, datas, nomes, conversava com coveiros
fotografava lápides e tomava notas obsessivas. Até que, em 2011, a polícia foi até sua casa por outro motivo: uma investigação sobre profanação de túmulos, e o que encontraram lá foi aterrorizante. Dentro da casa onde ele vivia com os pais, os agentes encontraram bonecas de tamanho real, espalhadas por todos os cômodos. Algumas sentadas no sofá, outras deitadas na cama, outras vestidas com roupas infantis. Mas nenhuma daquelas bonecas era de brinquedo. Eram corpos reais, corpos de meninas que ele havia exumado secretamente ao longo de quase uma década. Com técnicas próprias, Anatoly mumificava os cadáveres e os levava para casa. No total, foram encontrados 29 corpos, todos de meninas entre 3 e 12 anos. Em alguns, ele colocava máscaras de cera para proteger os rostos. Em outros, usava roupas de festas, perucas e até brinquedos ao redor. Ele dizia que fazia aquilo para dar às meninas uma segunda vida, já que não aceitava que morressem tão jovens. Segundo o seu próprio relato, conversava com elas, contava histórias, celebrava aniversários. Dizia que era uma espécie de pai adotivo dos mortos. A revelação foi um choque nacional. A imprensa classificou o caso como um dos mais perturbadores da história moderna da Rússia. Os pais das meninas profanadas ficaram devastados ao saber que os túmulos estavam vazios havia anos. Muitos chegaram a visitar os cemitérios sem desconfiar que seus filhos estavam, na verdade, dentro da casa de um homem obcecado pela morte. Moskvin foi declarado inimputável por problemas psiquiátricos. Nunca foi julgado formalmente. Desde 2002, então está internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. O governo russo impede qualquer contato dele com a imprensa, mas o debate permanece. Como ninguém descobriu antes? Como um homem conseguiu abrir túmulos, transportar corpos e mantê-los em casa por quase 10 anos, sem levantar suspeitas? Esse não é apenas um caso de necrofilia ou distúrbio mental. É um retrato de como a obsessão pode se esconder atrás do conhecimento e de como até os mais educados podem cometer as ações mais monstruosas quando ninguém está olhando. Cedric Lodge era o tipo de funcionário que inspirava confiança. Ocupava um cargo respeitado, gerente do necrotério da Harvard Medical School. Por mais de 2 décadas, ele foi o responsável por receber, armazenar e preparar os corpos doados para pesquisas científicas. Harvard era vista como símbolo de excelência. Ninguém questionava suas práticas internas. Mas em 2023, esse nome foi manchado por um dos maiores escândalos da história acadêmica dos Estados Unidos. Cedric usava sua posição para acessar os cadáveres antes de serem oficialmente destinados a estudos médicos. Ele escolhia partes específicas, cabeças, cérebros, peles, órgãos, e vendia para colecionadores, curiosos e até grupos suspeitos de práticas ocultistas. A investigação revelou que as vendas aconteciam até mesmo dentro do próprio necrotério, durante o expediente, com clientes entrando pela porta dos fundos. Durante anos, ele operou uma verdadeira rede de tráfico de partes humanas, envolvendo intermediários em diversos estados. As transações eram feitas pela internet, com pagamentos em criptomoedas e remessas via correio. Em uma das apreensões, o FBI encontrou caixas com restos humanos rotulados como decoração anatômica. O que mais revoltou a opinião pública foi a frieza com que Cedric agia. Ele não apenas comercializava os corpos, como também incentivava clientes a visitar o necrotério, onde escolhiam os itens como se estivessem em um açougue. Algumas das partes vendidas ainda estavam em processo de decomposição. Quando o caso veio à tona, Harvard imediatamente se pronunciou, dizendo que estava chocada e que cooperaria com as investigações. Mas o estrago já estava feito. As famílias que haviam doado os corpos de seus entes queridos sentiram-se traídas. Muitas esperavam que aqueles corpos ajudassem na formação de médicos ou em avanços científicos. Em vez disso, foram comercializados como mercadoria. Tom Cedric foi preso e responde por múltiplas acusações federais. Outras pessoas também foram indiciadas. O caso escancarou um problema maior: a falta de fiscalização no uso de corpos doados. A ciência, um setor considerado nobre,
mas que nas mãos erradas se transformou em um mercado obscuro e repugnante. Esse escândalo não envolve só crimes, envolve valores. Quando até a morte vira lucro, a linha entre ciência e exploração desaparece. E nos resta perguntar: quantas outras instituições ainda operam com essa mesma escuridão nos bastidores? Durante o dia, ele era apenas mais um funcionário técnico num hospital britânico. Discreto, pontual, silencioso. Passava pelos corredores com crachá no peito e andava entre alas restritas, como quem não tem nada a esconder. Ninguém desconfiava. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e os corredores ficavam vazios, David Fuller se transformava. O que ele fazia naquele hospital por mais de 15 anos se tornaria um dos maiores escândalos médicos da história do Reino Unido. Fuller era eletricista hospitalar, contratado para cuidar da infraestrutura elétrica dos hospitais Tunbridge Wells. Isso lhe dava acesso quase irrestrito a todas as áreas técnicas, inclusive necrotérios. Lugares onde, por respeito às famílias, não havia câmeras. Era justamente ali que, por mais de uma década, ele cometeu crimes que desafiam qualquer limite ético ou humano. Enquanto o mundo dormia, Fuller usava seu crachá para entrar sozinho nas salas onde os corpos aguardavam identificação, autópsia ou liberação para enterro. E lá dentro, ele praticava violações sistemáticas, metódicas e documentadas. O caso só veio à tona por acaso. Em 2020, ele foi preso por um crime cometido em 1987, o assassinato de 2 mulheres. A polícia buscava provas antigas e decidiu vasculhar a casa de Fuller. O que encontraram lá chocou até os investigadores mais experientes. Milhares de vídeos, fotos, arquivos organizados por nome, data e até características físicas não eram apenas registros de assassinatos. Eram gravações feitas por ele mesmo, dentro dos necrotérios onde trabalhava, com imagens de corpos violados, inclusive menores de idade. A perícia identificou pelo menos 101 vítimas, 101 famílias que confiaram seus entes queridos ao sistema de saúde britânico e, sem saber, tiveram seus mortos profanados. Algumas vítimas eram mulheres idosas, outras meninas com menos de 10 anos. Nenhuma distinção, nenhuma empatia. Apenas o silêncio do hospital e a certeza de que ninguém jamais descobriria. O impacto foi devastador. O sistema de saúde entrou em colapso de confiança. Parlamentares exigiram respostas, leis foram revisadas, câmeras começaram a ser reinstaladas em necrotérios por todo o país. Mas nada traria de volta o sentimento de segurança e dignidade das famílias afetadas. O que mais revoltou a opinião pública foi a frieza de Fuller. Durante o julgamento, ele não demonstrou arrependimento. E quando foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional, uma raridade na justiça britânica, a única reação que teve foi abaixar a cabeça. Esse não é um caso sobre um monstro isolado, é um alerta. Por mais de uma década, um homem andou livre por necrotérios, com acesso total, sem nunca ser questionado. Ele só foi descoberto por causa de um crime antigo. A pergunta que fica é: se ninguém tivesse investigado aquele caso de 1987, quantos corpos mais ele teria violado? E quantos ainda passam por mãos como as dele sem que ninguém nunca descubra? Eles não podiam mais gritar. Não podiam pedir socorro. Não podiam dizer não. E justamente por isso foram alvos fáceis para abusos que ultrapassam o imaginável. Cada nome desse vídeo representa uma falha, uma ausência de fiscalização, um sistema que se esqueceu do essencial. A dignidade não termina com a morte. David Fuller, Anatoly Moskvin, Kenneth Douglas, Cedric Lodge, Ray Brent Marsh, Karen Greenley, Miles Harford, Adeline Boy, nomes diferentes, histórias distintas, mas todos têm algo em comum. Transformaram necrotérios, funerárias e crematórios em cenário de crimes silenciosos, cometidos longe dos olhos da justiça. E a pergunta que fica é: quantos ainda estão fazendo isso agora, neste exato momento? Porque o silêncio que protege os mortos também pode esconder monstros.